Se você já imaginou um confronto entre o Kong da Ilha da Caveira do filme de 2017 e o Kong de 2005, é bem provável que a primeira coisa que veio à sua mente foi aquela comparação direta de tamanho, né? Quase que automático, como se a resposta já estivesse decidida antes mesmo de qualquer análise mais profunda. De um lado você tem uma criatura que já nasceu em uma escala muito maior, com dezenas de metros de altura, capaz de enfrentar ameaças que transformariam qualquer outro predador em presa. Do outro lado você tem o Kong, que viveu em um mundo muito mais limitado, menor em escala, mas infinitamente mais brutal em termos de sobrevivência individual. E é exatamente aí que a discussão começa a ficar interessante, porque esse confronto deixa de ser apenas sobre quem é o maior e passa a ser sobre quem foi moldado pelas condições mais difíceis. Mas antes do conflito, bora saber um pouquinho mais sobre os dois. Antes de você sequer pensar em colocar o Kong de 2017 frente a frente com qualquer outra versão dele mesmo, você precisa voltar no tempo e entender exatamente quem era o Kong de 2005, porque esse não é apenas um macaco gigante perdido em uma ilha exótica, ele é o resultado direto de um ambiente que nunca permitiu fraqueza, nunca ofereceu conforto e nunca perdoou o erro. A Ilha da Caveira não era um mar no sentido tradicional, né? Era um campo de batalha permanente, um ecossistema fechado onde cada organismo evoluiu com um único propósito: sobreviver custe o que custar. Quando você olha para o Kong daquele filme, você não tá vendo apenas o maior predador da ilha, você tá vendo o único indivíduo que conseguiu chegar ao topo absoluto de um sistema que constantemente produzia criaturas capazes de destruir qualquer coisa que demonstrasse vulnerabilidade. Isso significa que cada movimento dele, né, cada reação e cada decisão são o resultado de anos enfrentando ameaças reais, ameaças que não recuavam, que não hesitavam e que não cometiam erros por falta de instinto. Ele não nasceu rei, ele se tornou rei porque o ambiente dele eliminou qualquer alternativa. O corpo dele reflete exatamente esse tipo de existência. Com aproximadamente 8 metros de altura, quando está completamente ereto, ele já ultrapassava completamente qualquer referência natural que você possui no mundo real. Ele é maior do que qualquer predador terrestre que já existiu, mais pesado do que qualquer primata que a evolução já produziu e forte o suficiente para manipular criaturas que por si só já seriam consideradas monstruosas dentro de qualquer contexto plausível. Mas o que realmente define o Kong de 2005 não é apenas o tamanho, é a eficiência estrutural que esse tamanho representa. Ele não é pesado de forma desajeitada, ele é pesado de forma funcional. A musculatura dele é compacta, densa e construída para gerar força real, não apenas volume visual. Os ombros largos permitem alavancagem, os braços longos oferecem alcance e controle e as mãos funcionam como ferramentas extremamente precisas, capazes de agarrar, torcer e esmagar com uma coordenação que não é comum entre os predadores menores. Quando você observa a forma como ele se move, você percebe algo ainda mais importante. Ele não carrega o próprio peso como um fardo, ele carrega como uma vantagem. Ele corre, ele salta, ele escala e ele reage com uma velocidade que parece incompatível com o tamanho dele, mas que faz sentido quando você entende que cada parte do corpo dele foi moldada por uma necessidade prática. Ele não tem o luxo de ser lento, né? Porque o mundo dele nunca permitiu isso. A Ilha da Caveira é cheia de gargalos naturais, penhascos instáveis, vegetação densa e terreno irregular, o que significa que sobreviver ali não exige apenas força, mas controle total do próprio corpo. Ele precisa saber onde pisar, como cair, como recuperar o equilíbrio e como transformar posição em vantagem em questão de segundos. Esse tipo de controle não nasce do nada, ele nasce de repetição, né? E de um ambiente que pune qualquer hesitação com consequências bem fatais. Você vê isso claramente quando ele enfrenta aqueles V-Rex, né? Os Vastatosaurus Rex, que são essencialmente predadores construídos para matar criaturas como ele. Eles possuem mandíbulas poderosas, massa corporal absurda e comportamento extremamente agressivo. Mas ainda assim, o Kong consegue não apenas sobreviver ao confronto, mas vencer. Ele não vence simplesmente esmagando o inimigo com força superior. Ele vence porque entende como o combate funciona. Ele usa o peso do próprio corpo como uma alavanca e, acima de tudo, ele nunca para de tomar decisões. Isso transforma o combate em algo mais do que uma troca de golpes, né? Transforma em um processo de adaptação contínua, onde cada segundo representa uma nova oportunidade de ganhar controle ou perder a própria vida. Esse tipo de experiência cria um predador que não depende de vantagem absoluta para poder sobreviver. Ele depende de leitura, sabe? O timing e a execução do ataque. Existe também um fator psicológico que define quem ele é, e isso é algo que você sente mesmo sem perceber conscientemente enquanto assiste ao filme. O Kong de 2005 não é apenas um predador eficiente, ele é um predador territorial. Isso significa que o domínio dele não é apenas físico, é instintivo. Ele reconhece o território como extensão do próprio corpo, e qualquer intrusão é interpretada como ameaça direta à sua existência. Predadores que chegam
chegam ao topo do ecossistema isolados frequentemente desenvolvem esse tipo de mentalidade, porque a sobrevivência deles depende da capacidade de reconhecer e eliminar ameaças antes que essas ameaças se tornem incontroláveis. Isso cria um organismo que reage rápido, que testa o inimigo e que não recua muito facilmente, porque recuar frequentemente significa permitir que o perigo cresça. Ele se machuca, ele sangra e demonstra sinais claros de desgaste físico após confrontos prolongados. Isso reforça quem ele é, porque sobreviver sem invulnerabilidade exige habilidade real. Ele não pode contar com regeneração instantânea ou resistência ilimitada. Ele precisa vencer antes que o corpo atinja o limite. Isso cria um estilo de combate focado em eficiência, onde o objetivo não é apenas derrotar o inimigo, mas fazer isso rapidamente, antes que o acúmulo de dano se torne um problema irreversível. Esse é o comportamento de um predador que entende o custo do combate, que entende que cada ferimento reduz suas chances futuras de sobrevivência. E é exatamente isso que define o Kong de 2005 como um rei legítimo. Ele não é o maior organismo que já existiu, nem o mais pesado ou mais resistente dentro de todas as versões possíveis do personagem, mas ele é o produto perfeito do ambiente que o criou. Ele representa o ápice absoluto de um sistema onde apenas os mais adaptáveis sobrevivem, e isso cria um tipo de predador que não depende exclusivamente do tamanho para poder dominar alguma coisa. Ele depende da capacidade de experiência e de compreensão instintiva de como vencer confrontos que não oferecem margem para erro. Quando você entende isso, você percebe que o Kong de 2005 é uma versão moldada por um mundo onde cada vitória foi conquistada através da necessidade real. Ele é um rei que não herdou o domínio, ele construiu esse domínio através da sobrevivência contínua, em um ambiente que nunca ofereceu misericórdia para ele. E é exatamente por isso que, antes mesmo de imaginar o confronto contra o Kong da Ilha da Caveira, você precisa reconhecer quem ele é de verdade, porque você não está comparando apenas dois tamanhos diferentes, você está comparando dois reis que nasceram em mundos completamente diferentes, e o primeiro deles aprendeu a sobreviver em um mundo onde o único erro possível era o último dele. Agora indo para o nosso outro Kong, né? Agora quando você muda o foco para o Kong da Ilha da Caveira, apresentado no filme de 2017, a primeira coisa que você percebe é que está olhando para uma versão que já nasceu operando em uma escala muito maior. Esse Kong não é apenas um sobrevivente isolado em um ambiente pequeno e restrito. Ele é o dominante absoluto de uma ilha inteira, um território onde criaturas gigantes coexistem como parte natural daquele ecossistema. Diferente do Kong de 2005, que media pouco mais de 8 metros de altura, o Kong de 2017 já ultrapassa facilmente os 30 metros quando está completamente ereto, o que significa que ele é várias vezes maior, mais pesado e estruturalmente muito mais imponente desde o início. Isso muda a completa forma como ele interage com o mundo ao redor, porque ele não é apenas um predador que domina o próprio terreno, ele é uma presença que define o equilíbrio daquele território. Quando você vê ele pela primeira vez no filme, derrubando helicópteros com movimentos diretos e bem precisos, fica claro que ele não é apenas um animal reagindo a uma ameaça, ele é um organismo que já entende completamente o próprio poder que tem. Ele não hesita, né? Ele não demonstra confusão e não precisa testar os limites do inimigo antes de poder agir. Cada movimento dele é natural, como se aquele nível de força fosse simplesmente parte normal da existência dele. Isso acontece porque ele cresceu em um ambiente onde o tamanho não era uma exceção, era uma necessidade. A Ilha da Caveira daquele filme não é apenas um lugar hostil, é um ecossistema onde predadores gigantes emergem constantemente, e sobreviver ali exige um nível de presença física muito maior do que aquele exigido no mundo do Kong de 2005. Mas o tamanho dele não é a única diferença, porque o comportamento dele também revela algo muito importante. O Kong de 2017 não é apenas um predador territorial, ele é o guardião ativo do próprio ambiente. Você vê isso na forma como ele enfrenta os Skullcrawlers, criaturas que representam uma ameaça direta ao equilíbrio da ilha. Ele não luta apenas para sobreviver, ele luta para manter o controle do mundo, que depende da força dele para poder continuar existindo. Isso cria uma diferença significativa em relação ao Kong de 2005, porque o Kong antigo dominava um território onde ele era o predador supremo dentro de limites mais restritos. O Kong de 2017 domina um território onde a escala das ameaças é muito maior, e isso exige um nível diferente de força, resistência e confiança. O corpo dele reflete isso bem claramente, ele é mais alto, né, muito mais largo e muito mais massivo, mas ainda mantém a agilidade característica da espécie. Ele corre, reage e golpeia com precisão. Impressionante para o tamanho que possui, né, que mostra que o crescimento dele não reduziu a eficiência. Isso significa que cada movimento dele carrega muito mais impacto, e cada golpe possui muito mais capacidade de alterar o resultado de um confronto rapidamente. Ele não precisa depender exclusivamente de técnica refinada ou de improviso constante, porque o próprio tamanho dele já cria uma vantagem estrutural significativa. Existe também um detalhe importante que define quem ele é nesse momento da história. O Kong de 2017 ainda está em crescimento. Isso significa que você não está vendo ele no limite final da espécie, né? Você está vendo ele numa fase intermediária, um rei que já domina absolutamente tudo ao redor dele, mas que ainda não atingiu o próprio potencial completo. Isso
torna ele extremamente perigoso, porque ele já possui força suficiente para controlar o próprio ambiente, mas ainda possui espaço para se tornar algo ainda mais forte, né? Algo maior no futuro. Ele não é apenas o produto do mundo onde vive, ele é a prova de que esse mundo continua moldando ele constantemente. E é exatamente isso que cria o contraste mais importante entre ele e o Kong de 2005. O Kong de 2005 representa o limite máximo que um organismo daquela espécie poderia alcançar dentro de um ambiente menor, um rei absoluto dentro de um mundo que impôs restrições claras ao crescimento dele. O Kong da Ilha da Caveira de 2017, por outro lado, representa uma versão que já ultrapassou esses limites desde o início. Ele nasceu já gigante, né? Ele já nasceu grande, cresceu enfrentando ameaças maiores e dominou um território onde a escala da sobrevivência é completamente diferente. Quando você imagina o momento exato em que esses dois finalmente ficam frente a frente, o que realmente define o início do confronto não é o primeiro golpe, mas o primeiro reconhecimento silencioso que acontece entre eles. O Kong de 2005 não está diante de um predador comum, e o instinto dele percebe isso imediatamente. Mas antes de que qualquer movimento aconteça, durante toda a vida dele, qualquer ameaça que surgia no território possuía uma lógica clara, um tamanho compreensível e um padrão que podia ser testado e eventualmente superado. Mas agora ele está olhando para algo que não se encaixa completamente dentro dessas regras. O corpo diante dele é maior do que qualquer coisa que ele já enfrentou, não apenas em altura, mas em presença, em estabilidade e confiança também. Isso cria uma tensão diferente, porque o instinto dele entende que aquilo não é apenas mais uma disputa territorial, mas um encontro com algo que existe em uma escala que o mundo dele nunca exigiu que ele enfrentasse. Mesmo assim, o Kong de 2005 nunca foi moldado para recuar diante do desconhecido, porque tudo que ele foi construído em um ambiente onde esperar significa correr o risco de perder o controle da própria sobrevivência. A Ilha da Caveira nunca permitiu hesitação, e isso significa que a reação dele surge naturalmente como uma continuação do que sempre definiu quem ele é. Você vê o corpo dele se ajustar, os músculos se tensionarem e o peso se redistribuir com precisão instintiva, porque ele entende que qualquer confronto precisa ser decidido rapidamente. Ele avança com intenção clara, não como um animal desesperado, mas como um rei que está acostumado a testar qualquer presença que desafie o domínio dele. Ele tenta reduzir a distância e transformar o encontro em algo físico, porque foi assim que ele venceu todos os desafios que surgiram ao longo da vida. Cada passo que ele dá carrega a experiência de um organismo que sobreviveu não porque era invulnerável, mas porque sempre soube agir antes que fosse tarde demais. Mas o que torna esse momento verdadeiramente diferente é a forma como o Kong da Ilha da Caveira responde. Esse não é um predador que precisa provar a posição dele, porque ele já existe em uma escala onde o domínio não precisa ser constantemente reafirmado. Quando ele se move, o movimento é controlado, equilibrado e absolutamente seguro, como se ele já entendesse exatamente o que está diante dele. Isso acaba criando um contraste claro entre os dois, porque enquanto o Kong de 2005 avança com a urgência de quem precisou conquistar o próprio território através de sobrevivência contínua, o Kong de 2017 se move com a confiança de quem já nasceu maior, mais forte e mais pesado para enfrentar ameaças que operam em um nível muito acima daquele que o outro Kong conheceu. Só que mesmo diante dessa diferença, o Kong de 2005 continuou lutando, porque desistir nunca fez parte da lógica que manteve ele vivo. Ele procura aberturas, testa a reação do adversário e tenta transformar a própria agilidade em vantagem, porque durante toda a vida dele foi exatamente isso que permitiu que ele superasse inimigos perigosos. Ele não depende apenas da força bruta, ele depende da leitura, de adaptação e da capacidade de transformar cada movimento em uma oportunidade. Você consegue perceber que ele continua fazendo exatamente aquilo que o transformou em rei dentro do próprio mundo dele, porque ele não reconhece a si mesmo como inferior, ele reconhece apenas a necessidade de continuar lutando. Mas conforme o confronto se desenvolve, a diferença entre os dois deixa de ser apenas uma questão de agressividade ou técnica e passa a ser uma questão de escala biológica, O Kong da Ilha da Caveira não é apenas maior, ele é o resultado de um ambiente que permitiu que ele crescesse além dos limites que existem no mundo do Kong de 2005. Cada movimento dele carrega mais massa, mais alcance, mais impacto. Isso significa que o próprio espaço ao redor dele reage de forma à presença que ele tem. O Kong de 2005 continua sendo extremamente perigoso dentro da própria escala dele, mas ele foi moldado por um mundo onde o tamanho dele representava o topo absoluto. O Kong de 2017, por um outro lado, representa o que acontece quando essa mesma espécie continua crescendo em um ambiente onde os limites simplesmente não são os mesmos. Isso não diminui o que o Kong de 2005 representa não, tá, mano? Eu gosto muito dele, porque ele continua sendo o produto perfeito do mundo que o moldou. Ele continua sendo um rei legítimo, um predador que conquistou cada centímetro do próprio território através da sobrevivência real, enfrentando ameaças que exigiram adaptação constante e resistência absoluta. Mas o Kong da Ilha da Caveira representa a continuação dessa mesma linhagem em estágio diferente, um estágio onde o crescimento não foi interrompido e onde o próprio ambiente permitiu que ele atingisse um nível de existência bem maior. Quando você olha para os dois juntos, você não tá vendo apenas um confronto entre dois indivíduos, você tá vendo o encontro entre dois momentos diferentes da mesma
mesma espécie. O Kong de 2005 é o rei que dominou completamente o mundo que existia ao redor dele, enquanto o Kong da Ilha da Caveira é o rei que nasceu em um mundo onde esse domínio existe em uma escala muito maior desde o início. Nenhum dos dois é insignificante, nenhum dos dois é irrelevante, porque ambos representam um ápice absoluto dentro dos próprios contextos. E é exatamente nesse ponto que você entende o verdadeiro significado desse confronto, porque ele nunca foi apenas sobre qual dos dois é mais forte, mas sobre o que cada um representa dentro da própria história. O Kong de 2005 sempre será o rei do mundo, que ele moldou, porque nada pode apagar o que ele conquistou através da sobrevivência real. Mas o Kong da Ilha da Caveira é a prova de que essa mesma espécie continuou crescendo, continuou evoluindo e continuou alcançando novos níveis de existência. E quando você entende isso, você percebe que não está apenas assistindo a uma luta, você está assistindo ao momento em que duas versões da mesma lenda finalmente se encontraram. E cada um carrega dentro de si tudo o que foi necessário para eles conseguirem chegar ali. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!